seja muito bem-vindo, bem-vindo ao Que Tem Vaga, nosso espaço semanal que fala sobre o mercado de trabalho, carreira, e hoje você fica por dentro de tudo sobre emprego verde. Você sabe a importância de discutirmos isso, das empresas adotarem pautas que têm essa consciência socioambiental, energias renováveis, falamos de sustentabilidade também, tudo isso e muito mais com o Paulo Dias, diretor do Page Group, que é o meu convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Leni. Quando falamos dessa questão do emprego verde, qual é a configuração? O que podemos entender por aí? Emprego verde, na verdade, são todos os empregos que são gerados de alguma maneira com alguma preocupação sobre sustentabilidade, mas principalmente a pauta ambiental, né? Então, profissionais que atuam em alguma área que tenham responsabilidade socioambiental são profissionais que, de uma certa maneira, estão dentro do que é chamado hoje em dia de emprego verde. Então, quando você fala de energia de fontes renováveis, como biomassa, energia eólica, energia fotovoltaica, né, profissionais que estão preocupados com a pegada de carbono, né, que estão em alguma atuação que, por exemplo, de onde são os combustíveis que o transporte, por exemplo, de uma empresa, de uma transportadora, né, que ela utiliza, por exemplo, elas estão com alguma preocupação com relação a questões ambientais. A gente está falando de empregos verdes. E quando olhamos para o cenário brasileiro, quais são os maiores desafios para empresas? E eu gostaria até de ouvir de você se existem setores que são mais beneficiados, são mais viáveis para a adoção mais rápida dessa pauta ou não. Qual é o desafio da empresa brasileira, das empresas brasileiras nesse quesito empregabilidade verde e tal? Eu entendo que assim, o principal desafio é que a pauta ainda é nova. Você tem, então, uma dificuldade de encontrar profissionais que tenham experiência nessa pauta, né? Apesar de algumas áreas já serem trabalhadas há muitos anos, quando você fala de fato da pauta do ESG ou da pauta ambiental, né, e quando você fala de vagas específicas para essa área, isso é uma situação nova, então você não formou profissionais na área. Então, um dos grandes desafios das empresas é a formação de profissionais, né? E como é que você então consegue incluir profissionais em cargos talvez de entrada na empresa, mas já preparando eles para o que você vai precisar no futuro? Como é que você consegue fazer esse mapeamento de quais são as necessidades do futuro para formar uma base de profissionais? Então, aqui está o principal desafio. O que as empresas têm feito hoje em dia? Tentado buscar profissionais em outras áreas que possam se adaptar a essa nova demanda do mercado. E aqui que talvez seja a grande dificuldade, essa adaptação. A adaptação, a gente fala também de skills, ou habilidades técnicas e principalmente comportamentais, porque a gente fala de consciência também, né? Sim, porque, assim, claro que dependendo da função, você tem habilidades técnicas que são muito similares a de outras áreas. Mas o que a gente tem buscado nos profissionais, e eu normalmente busco em todos os processos seletivos que eu conduzo dentro do setor, são pessoas que de fato tenham essa pauta como algo incorporado, sabe? Ela tem que ter essa responsabilidade dentro dela, ela tem que acreditar na pauta. Porque sem digamos, sem acreditar de verdade, sem dominar esse assunto, sem ter uma responsabilidade sobre o seu impacto ambiental como algo natural, você não consegue trabalhar ou levar digamos, a empresa a esse mesmo objetivo. Você não consegue ficar algo como se fosse muito focado no lucro de curto prazo, né? E não numa questão que você acredite em longo prazo. Agora, Paulo, com relação aos setores, a gente fala de setores em específico, um ou outro que tem mais facilidade, né, para aderir a esse processo ou não? A gente fala de agronegócio no Brasil, né, um cenário muito propício, a gente tem uma potência gigantesca nesse contexto. Agora, algum outro executivo, enfim, como é que a gente analisa esses setores, áreas? Você tem setores que são completamente alinhados com essa pauta, né? Então, quando você fala de todos os setores ligados à energia renovável, quando você fala do agro, principalmente do que você tem de dejeitos do agro, que pode gerar biomassa, por exemplo, que também é ligado à pauta ambiental, aí são setores diretamente afetados. Você tem empresas exclusivamente trabalhando dentro dessa pauta verde, né? Então, os empregos são verdes naturalmente. Agora, se afeta toda uma cadeia. Então, você tem empresas de diversos outros setores que também necessitam se adaptar. Então, a indústria química, por exemplo, como é que você trata seus rejeitos químicos, né? Como que você dá vazão a isso? Ou quando você fala da indústria de plástico, por exemplo, como que ela diminui a pegada
de carbono dela, né? Então, qual é como que ela está devolvendo para a natureza algo? Então, ela tem que reduzir, por exemplo, a emissão de CO2 por combustíveis. Então, ela tem que se preocupar com o transporte, com a área de supply chain da empresa. Então, você acaba afetando toda uma cadeia em empresas de diferentes setores. Você vai criando também novas demandas, empresas de consultoria, empresas de serviços que prestam apoio a essas empresas que precisam fazer essas mudanças, né? Que façam que tenha, por exemplo, que produza um relatório para essas empresas mostrando o que elas têm que aderir para que elas tenham uma redução do impacto ambiental. Então, você afeta diversos setores diferentes. Claro, entendo. Agora, Paulo, outra questão também. A gente tem dados mais recentes que mostram que 2 milhões é o número de vagas que podem ser criadas, isso no intervalo de 5 anos, quando a gente fala de emprego verde. É viável a gente pensar que esse médio, não digo nem longo prazo, porque os anos passam tão rápidos, né, e as coisas estão mais aceleradas cada vez mais com a digitalização também, enfim. É um número que a gente olha com otimismo? De que maneira você enxerga essa projeção? Eu enxergo como real, acho que é realista. Você tem 2 milhões de cargos que vão ser criados, porque outros também vão deixar de existir. Eu acho que você tem uma migração, inclusive, de profissionais que vão entrar nesse... Tem profissionais que vão entrar do zero nesse setor, mas tem uma migração. Eu, por exemplo, venho trabalhando muito a busca de profissionais em outros setores que possam contribuir com esse setor de alguma maneira. Então, que tenham um conhecimento técnico, por exemplo, tecnológico, que possa trabalhar com inovação, né, que possa ajudar em mudanças de matrizes energéticas, como a indústria, por exemplo. Né? Então, eu entendo que essa é uma demanda real e que a gente vai ter que se preparar para isso. Então, profissionais hoje que consigam se antecipar, buscar cursos de especialização, buscar, de alguma maneira, trazer essa pauta dentro da empresa que ele já atua, né? Montar um comitê dentro de uma empresa, por exemplo, que busque entender qual é o impacto que ela causa no meio ambiente e trabalhe para alterar o que normalmente essa empresa fazia com relação a essa questão, vai gerar uma demanda de provavelmente 2 milhões de vagas nos próximos anos mesmo. A gente espera que esse número dobre, triplique, enfim, né, que cada vez mais seja crescente. Falando do desafio da liderança nesse sentido, né, a gente, graças a Deus, está caminhando cada vez mais para falar mais de líderes e não de chefes, então acho que a postura de líder também vem muito exemplar nesse sentido, né, Paulo? Sim, é fundamental, porque se você está falando de pessoas que estejam engajadas com essa causa, elas têm que ter um exemplo, e o exemplo está na liderança, né, então isso vem de cima, né, o líder ele tem que também estar engajado nessa causa e comprometido a trazer as mudanças necessárias para uma companhia ou entender o quanto que a empresa deve ganhar em longo prazo também em termos financeiros, mas o quanto que para as próximas gerações é importante essa questão ambiental. Então, assim, se o executivo, se a executiva, se a liderança não se engaja com isso, como é que ela vai passar isso adiante para a sua equipe? Não dá para simplesmente você impor algo porque é bem visto no mercado. Então, aquilo tem que ser incorporado por todos. Com certeza. Olhando para o cenário macroeconômico, a gente fala também de números que acompanham o desenvolvimento, né, em cadeia, não só essas projeções de números de emprego, o emprego, inclusive, é um dado que sai ali conjuntamente com a economia, né, o que move o emprego, seja ele em carteira assinada, seja o número de empreendedores, que também tem uma crescente muito significativa no momento atual. Em termos gerais, economia verde, pauta verde, a economia em si, né, a gente fala de dinheiro, a gente fala de girar mesmo essa roda. Como é que a gente observa também o potencial do Brasil? A questão gestão governamental está aí inclusa para ser vista? Existe uma necessidade de harmonia dessas três pontas? Sim, com toda certeza. Primeiro que assim, as empresas têm que sentir algum tipo de incentivo. Então, e o incentivo pode ser fiscal, financeiro, direto, né? Ou seja, as empresas sentirem que tem um benefício por trabalharem nessa pauta, mas tem que ter facilidades também. Então, você tem que excluir barreiras. Então, quando você fala de mudança de matriz energética, você precisa de todo um preparo regulatório para isso. Então, o governo caminha em conjunto com as empresas do setor. A mudança da matriz energética pode parecer simples, por exemplo, para a pessoa física, né, para a gente que está ali, vou instalar uma placa fotovoltaica na minha casa, mas ela tem um impacto na indústria como um todo, um impacto em diversos outros setores, e para essas empresas
mudarem e poderem comprar, inclusive, energia de matrizes energéticas de fontes renováveis, por exemplo, precisa ter incentivo do governo, estadual, federal, municipal. Então, sim, tem que caminhar em conjunto, porque se um está muito mais acelerado que o outro, ele começa a encontrar barreiras. E essas barreiras vai fazer, em médio e longo prazo, essas empresas desistirem desse caminho e talvez procurarem outro, ou voltarem para o que era no passado. E aí a gente perde o tempo. E a gente fala também de geopolítica, porque, correspondente agora esse ano de 2022, tivemos a COP27, né, com líderes mundiais reunidos para discutir realmente essas questões. Existe algum ponto que chama atenção quando a gente olha para a figura do Brasil perante o mundo e vice-versa, né, esses vasos comunicantes que, claro, existem e que podem ser contributivos se a gente olhar para um ponto de vista mais positivo, né, da ajuda? O Brasil, ele chama a atenção do mundo pelo potencial em termos geográficos que a gente tem, né? Ou seja, você tem uma área grande que pode ser usada tanto para energia eólica quanto para energia fotovoltaica. A gente tem a questão da Amazônia também, né? Que chama muito a atenção do mundo, porque é o nosso grande catalisador de carbono ali. Então, é importante o Brasil ele ser um agente de mudança global, né? Quando você fala da COP em si, você tem diversos interesses. Você tem ali agentes que também atuam com fontes de energia, né, com energia fóssil, por exemplo. E a gente entende que a mudança não é da noite para o dia. Você tem que fazer uma transição que vai levar um tempo, é de médio e longo prazo. Né? Então, como é que você consegue trabalhar todos os interesses, mas buscar um norte, de fato, de fontes que não são esgotáveis, né, que são renováveis, então, e costurar isso de uma forma correta, e incentivar países que vão ser afetados por essa mudança de matriz energética ou que possam contribuir de alguma maneira com isso. E a COP foi importante, a gente viu que a gente está indo para esse caminho e o Brasil vai provavelmente ser um dos países chaves para essa mudança. Em relação a isso é porque falta conhecimento, falta entender o que ela tem de ganho de médio e longo prazo. Então, pessoas que começam a estudar e entender sobre isso têm muito a contribuir. Chega um momento que eu abro para perguntas dos nossos telespectadores, vou direcionar para você e já te convido a fazer o mesmo, né? Temos aqui esse espaço aberto, o e-mail já está na sua tela, que tem vaga@band.com.br, onde você pode direto aqui conosco tirar sua dúvida com o nosso convidado, até então hoje, que é o Paulo Dias, diretor do Page Group. A Amanda Santos, ela fala o seguinte: eu trabalho no setor de recursos humanos e não sei como implementar ou trazer ideias para que a pauta verde seja também um caso para toda a empresa. Quais são as dicas para pessoas que trabalham nesse setor como eu contribuir dessa forma para nossas empresas? Bom, Amanda, a questão do RH, na minha opinião, ela talvez seja a área que tenha maior impacto para que essa mudança de fato aconteça. A gente está falando de profissionais, por exemplo, que migram para o ESG, que vem do RH. Né? A questão do S, principalmente, do social, mas o social ambiental também está sendo muito puxado. Então, eu vejo que criar um comitê, o RH poderia começar por esse caminho, né, de criar um comitê para discutir a pauta ambiental e a pauta social, né? Talvez começar pelo social para ir para o ambiental possa ser o melhor caminho, mas a criação de comitês tem funcionado muito bem, que você vai buscar profissionais dentro da empresa que também tenham esse interesse e eles vão definir pautas em conjuntos, levar isso a todos dentro da empresa, e aí você começa a fomentar essa cultura. Dali pode sair um projeto, esse projeto pode ter incentivos e o negócio começa a acontecer. Acho que talvez seja a melhor maneira de começar a introduzir esse assunto dentro da empresa. Respondida então sua pergunta, Amanda, muito obrigada por sua colaboração e também participação aqui conosco. Eu sigo ainda, Paulo, com o Lucas Martins, ele que é de São Paulo, e fala o seguinte: na minha empresa não há nenhuma iniciativa até então da pauta ESG ou de questões renováveis. Eu, como colaborador, posso ou devo tomar alguma atitude nesse sentido de implementar ou buscar conhecimentos por conta própria? Lucas, eu
sou entusiasta de quem busca conhecimento por conta própria, eu acho necessário. Eu acho que as empresas que não adotaram nenhuma atitude com relação a isso é porque falta conhecimento, falta entender o que ela tem de ganho de médio e longo prazo. Então, pessoas que começam a estudar e entender sobre isso têm muito a contribuir. Claro que não vai ser imposto, claro que, mais uma vez, as coisas não mudam da noite para o dia, mas você começa a colocar o seu conhecimento em pequenas reuniões, em pequenas pautas, em algum momento você pode sugerir a criação de um grupo de discussão, né, entrar com um projeto que seja lindo, que não tome tanto o seu tempo, mas que você mostre algum ganho para a empresa, alguma ação social. Então, assim, aos poucos, a empresa talvez comece a entender o quanto que ela pode se beneficiar, inclusive, dessa pauta. E você pode ser esse pioneiro que vai ser reconhecido aí dentro, né, ou naturalmente, você pelo menos vai ganhar conhecimento que pode ser absorvido por outra empresa, porque demanda não vai faltar. A gente sabe que muitos empregos vão ser criados nessa área e se você buscar conhecimento, espaço você vai ter. Uhum. Temos aqui o Fernando Moreira, ele que fala que está se formando agora. Olha o seguinte: estou acabando de me formar no ensino médio, ainda não sei o que fazer na faculdade. Isso é uma questão que me tira um pouco o sono. O que de dica profissional poderia receber a respeito também do futuro, quando falamos de socioambiental e tudo mais? Olha, eu entendo que haverá demanda por profissionais de diferentes formações. Tá? Então, em qualquer área, se você vai estudar direito, por exemplo, direito pode ser muito útil para essa pauta. Se você vai estudar engenharia, também é muito útil para essa pauta. Se você vai estudar que seja administração, que seja economia, você também pode aproveitar, porque a gente precisa de gente na área financeira, por exemplo, que esteja alinhado com essa pauta, que busque incentivos fiscais, você precisa de gente de direito que busque incentivos legais, você tem gente de qualquer área, né? Não precisa necessariamente você estudar uma gestão ambiental, engenharia ambiental, você pode ir para qualquer caminho, porque que se isso estiver dentro de você, se você quiser de fato contribuir para a questão socioambiental, você vai encontrar formas de contribuir independente da sua formação. O mais importante é que você tente buscar todos os caminhos, independente do seu curso, dos seus estágios, que te levem a esse objetivo, porque isso vem também dos profissionais e não necessariamente só da gestão da empresa, né, e não só do conselho de uma empresa. Fernando, respondido então, espero que a gente possa ter te ajudado com todas essas questões, né? O Paulo respondendo então nossos telespectadores. Fica então a dica, o e-mail continua na sua tela, que tem vaga@band.com.br. Até o próximo programa, a gente se encontra também nesse momento de interação. Paulo, eu vou aproveitar essa última questão trazida pelo Fernando, que levanta também a pauta de diversidade, né? A gente tem diversidade de gênero, não somente comentada, mas diversidade também de gerações dentro do mercado de trabalho. A gente vê jovens hoje, independente de serem aqueles ativistas ou não, que estão aí também com a corda toda para tentar entender e criar ou direcionar o futuro de uma maneira mais proveitosa para as próximas gerações, não é? Sim, se você parar para pensar, por exemplo, a própria pauta do ESG como um todo, ela está completamente ligada à questão de gerações. A gente está falando, por exemplo, de preparar um ambiente profissional e ambiental para favorecer as novas gerações que estão chegando, senão daqui a pouco não tem nem espaço e emprego para as gerações que estão começando no mercado de trabalho. Então, sim, as empresas têm fortalecido essa questão de gerações diferentes dentro das organizações, porque a troca é complementar, né? Você faz pessoas que estão começando a aprenderem com quem está lá e passou por outras situações, e você faz as pessoas que já estão numa geração anterior, que estão há muito tempo já no mercado de trabalho, também aprenderem com quem está chegando, e que talvez sejam pessoas mais ligadas ao ativismo ambiental, que é importante para essas empresas e para a sociedade como um todo. Uhum. Então, você se preocupar com o legado que você deixa para a sociedade é algo que esses jovens têm, possuem, querem e buscam empresas que estejam alinhadas com esses valores né, dele também. Sim, então, as gerações entenderem isso também é muito importante para o próprio sucesso da empresa. Com certeza. Olhando para o cenário não atual, eu digo, mas pontualmente lá atrás, no início da pandemia, que foi bem crítico, né? Todo o processo de também formato de trabalho que foi modificado, o híbrido permanecendo principalmente, mas tivemos também o remoto e o chamado trabalho de qualquer lugar, né? A gente olha que a mobilidade urbana também foi afetada com essas mudanças de formato de trabalho e isso também se interliga, claro, à questão do carbono zero, das
próprios combustíveis, né? A gente olha como um todo uma conjuntura que realmente abre esse caminho e que deixa ele prevalecer justamente pelas necessidades humanas existentes, não é? De convivência. A gente teve no ano da pandemia, no primeiro ano da pandemia, em 2020, um menor índice de emissão de carbono, de gás carbônico, e a gente, estou falando de Brasil, mas isso deve ter acontecido também em outros países do mundo. Então a gente percebeu que o quanto que a gente é responsável, né, por uma qualidade de ar, por exemplo, porque a gente não tinha preocupação nenhuma. Você se movimentava, cada um sozinho no seu carro, né, você não se preocupava com o combustível especificamente que você estava utilizando, de qual era a fonte dele. Então, sim, há uma necessidade, ou pelo menos a gente percebeu qual foi o benefício, né, de você reduzir a emissão desses gases tóxicos e poluentes, né, e então quanto que vai ser benéfico a gente ter uma mudança dessa matriz energética para o meio ambiente como um todo. Então, os jovens, né, essa nova geração, normalmente nem quer utilizar carro, né? Então tem uma preocupação inclusive com essas questões ambientais. Eles também são muito mais ligados a você ter um tipo de dividir em carro, né, por exemplo, para que eles possam mais pessoas usarem um único meio de transporte, né, reduz custo, mas reduz também o impacto ambiental. Então, eu vejo que sim, a gente vai partir para uma mudança que a pandemia acelerou. E aí, tentando tirar um lado positivo de tudo que a gente passou. Claro. Dicas profissionais. O que é que você pode compartilhar de todo o seu conhecimento comigo, com quem nos assiste? Olha, eu acho que sim, a gente tem tentando se manter ainda nessa pauta, né, da questão ambiental e do ESG, eu entendo que cada vez mais as empresas que hoje talvez não estejam preocupadas com essa questão, elas estarão. Então, não dá para um profissional ficar completamente alienado com relação a essa situação. Ele tem que buscar conhecimento, ele tem que entender o quão benéfico será para a sociedade, para a empresa, inclusive para a economia dessa empresa, a preocupação e a responsabilidade sobre questões ambientais e sociais. Quanto que a diversidade, aí entrando para o lado social, pode impactar positivamente, inclusive, os resultados da empresa. Há diversos estudos que mostram isso, né? O quanto que uma empresa responsável socioambientalmente, ela pode se beneficiar, por exemplo, para exportação para alguns países que exigem que essa empresa tenha esse tipo de responsabilidade. Então, a oportunidade, inclusive, para onde vai ser orientado o dinheiro no futuro, são para empresas que têm esse tipo de preocupação. Então, o mercado vai naturalmente acabar com as empresas que não se preocupam com isso. Então, você que está começando no mercado de trabalho, busque conhecimento, busque informação e busque impactar as pessoas que você vai interagir ao longo dos próximos anos com relação a essa pauta. Até porque propósito é uma palavra que se interliga muito, cada vez mais, a busca de emprego, né? Hoje não é só o salário que prende, não são só as condições do pacote de benefícios, mas é o propósito, né? O impacto realmente daquilo que você vai prestar como serviço e vai retroalimentar todo esse ecossistema de trabalho. Não, Helene, um bom ponto, e outro ponto que eu lembro para a gente comentar, muita gente fica buscando, por exemplo, o propósito no que é a empresa. Mas essa empresa está contra o meu propósito, porque ela trabalha com um tipo de produto, sei lá, mineração, que tem um impacto ambiental muito grande, e eu sou contra, ou a questão do petróleo, eu sou contra. Tá, mas o que você pode fazer? Porque essa empresa continua existindo, ela vai existir. E se você entrasse nessa empresa com o seu propósito, quando você poderia impactar positivamente essa empresa em alguma questão? Você não pode colaborar para que ela tenha uma redução no seu impacto ambiental? Então, pensa por um outro caminho, né? Não é que necessariamente você precisa se alinhar com o propósito da empresa, mas você pode, com o seu propósito, que você não vai perder, contribuir para que aquela empresa mude, que ela busque um outro caminho, que ela evolua, porque a empresa vai continuar existindo. Não é porque você não vai entrar lá que ela vai deixar de existir, mas você entrando, você pode contribuir. Com certeza. Paulo Dias, diretor do Page Group, muito obrigada por todas as suas contribuições. Bom trabalho sempre, até a próxima. Obrigado, foi um prazer participar. Obrigada, prazer é nosso. E muito obrigada a você também por nos acompanhar. Lembro sempre que, através de nossas redes sociais, você pode ficar por dentro de tudo que acontece no programa, YouTube Band Jornalismo, na sua plataforma de áudio utilizada, nosso podcast. E até o próximo programa.